Mas afinal de contas, pode ou não pode? Essa é a grande questão que o legalista se debate. E hoje nós vamos ler um pouquinho mais do que o apóstolo Paulo fala para resolver essas questões. Porque o legalista fica nessa, então pode tudo? Então pode sair pecando, já que não tem regra? Não, meu irmão, lê a Bíblia que a resposta está lá. E se você não leu, hoje eu vou ler junto com você para lhe ajudar a entender isso. Tá bom? Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos prosseguindo o nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Bíblia, te agradecemos por esse tempo de leitura, esse tempo de estudo e te pedimos, Senhor, nos conduz à verdade, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, agora a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu digo, vivam no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você perdeu os vídeos anteriores, vá lá, assista, para a gente chegar nesse ponto, mas assista depois, agora siga aqui comigo. Paulo está falando o seguinte, tem toda essa questão, o pessoal tenta viver, ser justo diante de Deus por cumprir norma. E Paulo falou, não. Você é justo diante de Deus porque Cristo justificou você lá na cruz e você creu nisso, é por isso. Não tenta viver por regra, por norma, pela lei de Moisés, porque você vai encontrar condenação, porque a lei não salva ninguém não. Tá? E quem tentar cumprir um trecho da lei, essa é a chave que muita gente perde, tá? Presta atenção nisso. Quem tenta cumprir um mandamento da lei, para viver pela lei, é obrigado a cumprir todos. E eu não estou falando dos 10 mandamentos. Eu estou falando de todos os mais de 300 mandamentos da lei. Inclusive aqueles que você nem conhece e nunca ouviu falar. Sim. Você sabia, por exemplo, que a lei proíbe que você use 2 tipos de tecido na sua roupa? Que no campo sejam plantados 2 tipos de semente diferente no mesmo campo? Sabia? Tem muita coisa na lei lá. Porque não é pra gente, é para um antigo Israel que saiu da escravidão no Egito e precisava viver até a chegada do Cristo, do Messias. A lei foi só um condutor para eles. A lei não salvou ninguém. Foi o sacrifício de Cristo que salvou. Aí vem o legalista. Então pode tudo? Então vou sair pecando porque não tem lei? Não, filho. Vivam pelo Espírito de modo nenhum. Vocês satisfarão os desejos da carne, entendeu? É primeiro viver a cruz e viver pelo Espírito. Como consequência, você não vai sair satisfazendo a sua carnalidade. Carnalidade, desejos da carne, é a ideia daquilo que o homem natural, sem Deus, deseja. Por exemplo, o homem natural sem Deus, o homem, o masculino, ele quer sexo de maneira desenfreada. O homem espiritual convertido, ele conduz a sua energia sexual para dentro do casamento. Ele procura uma boa mulher para se casar, entendeu? A diferença é isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. São naturezas diferentes. Então aí para o legalistão aí que fica aí dizendo que tem que cumprir a lei, senão vai cair no pecado, né? Não, meu amigo. Viva pelo espírito, são desejos contrários. O espírito vai lhe ensinar a não falar mal do seu irmão. O Espírito vai lhe ensinar a levar o Evangelho adiante. A carne vai lhe ensinar que o outro cristão não é tão bom quanto você, que a igreja do outro não é tão bom quanto você. Expressões absurdas que a gente ouve por aí, de uma igreja condenando outra, em vez de concentrar seus esforços em alcançar os perdidos para Cristo. É pastor usando o canal de internet, canal de plataforma, para falar mal de outro pastor, o que é pior, fazendo aquele mundanismo descarado que muitos fazem, de recortar a fala do sujeito, tirar de contexto para poder falar mal dele. Isso é viver pelo espírito ou pela carne? É carnalidade pura, gente. É envergonhar o evangelho. Meu irmão em Cristo, não faça isso. Não faça isso, busque o Espírito Santo. Porque o Espírito vai lhe ensinar um caminho que é contrário à carnalidade. Mas se você se entregar à carnalidade, aí vem bomba. Então, é essa a resposta para o legalista que diz que tem que ter a lei, senão a consequência é o pecado. Não. Tem que ter o Espírito, porque o Espírito e a carne são contrários. Não é a lei que lhe dá vitória sobre a carne. Sabe por quê? Eu vou pegar agora a lei em outro sentido, tá? Lei jurídica. Você já não percebeu que muita gente, em todos os países do mundo, eles tentam manobrar para contornar as brechas da lei, ou entrar pelas brechas da lei e contornar a lei? Quem vive pela lei é isso. Agora, quem vive pelo Espírito vai procurar viver um princípio de vida, um princípio correto. Vai procurar fazer o seu melhor.
Pegar o exemplo de dinheiro, a pessoa que vive pela lei, que tem a questão dos impostos, por exemplo, ela vai manobrar para evitar ao máximo pagar os impostos dela. E vai usar a lei. E tá certo? É assim que funciona a lei tributária. Você cumpre a lei e você procura as maneiras corretas e legais de isenção. Agora, quem quer ajudar o necessitado? É outro uso do dinheiro. Ele não vai pensar assim, peraí, se eu der uma moeda, já conta como ajudar o necessitado? Não, ele vai olhar para aquela pessoa e pensa assim, puxa vida, essa pessoa precisa de uma refeição. Será que eu consigo pagar uma refeição para ela? Será que o que eu tenho alcança uma refeição? Ou será que pelo menos uma parte da refeição eu consigo alcançar com ela? Entendeu a diferença, né, entre os dois princípios? E na vida de fé é assim também. Eu trouxe o exemplo do imposto, né, do tributo, em relação ao governo, ao Estado, mas também tem relação, já que eu bato tanto nisso, né, do dízimo. Aí começa aquela discussão, mas e assim, ó, é do bruto ou é do líquido? E no caso desse aqui, esse valor entra na conta, aí começa aquelas contas para tirar e descontar. E a pessoa que dá uma oferta espontânea por bondade, e conforme põe no seu coração, ela pensa o seguinte, quanto é que eu ganho? Quanto é que eu posso dar para contribuir com a minha igreja, para ajudar nas despesas da igreja? E ela vai lá e dá. Ponto. Pegou a diferença? Vamos seguindo então. Ora, as obras da carne são manifestas. Né? Quer saber quais são as obras da carne? Você tem curiosidade para saber o que a carne leva o homem a fazer? Vamos lá. Imoralidade sexual. O sexo, gente, eu ainda estou pensando em fazer um vídeo resposta a algumas perguntas que me fizeram muito inteligentes, né? Sobre o sexo, mas basicamente o sexo foi criado para ser expresso dentro do casamento. Não antes e não fora. Dentro do casamento. E o que é imoralidade sexual? É basicamente a expressão sexual fora do casamento. Basicamente. Não tenta fazer disso lei, tá? Não pega a minha expressão aqui e fazer disso uma lei para tentar encontrar brechas nisso. Mas você entendeu. O sexo ele é para ser expressado, né, entre um homem e uma mulher casados. É isso. É assim. Impureza e libertinagem. Impureza é a ideia de uma coisa que não é 100% feita daquilo. É você olhar, por exemplo, um metal e parecer ouro, mas depois descobrir que ele foi misturado com um monte de outros materiais para enganar você. Né? É você comprar alguma coisa, uma comida, uma bebida, e descobrir que foi diluída. Né? Então é impuro. E esse é o sentido da pessoa que é impura. Ela não é íntegra no seu caráter, ela não é inteira no seu caráter, ela tem misturas com outras coisas. Ela adora a Deus, mas ela dá uma escorregada assim, não aquela involuntária, mas aquela voluntária, porque ela também gosta de fazer uma idolatriazinha ao dinheiro, a um certo líder religioso, a um certo artista, entendeu? Impureza. Libertinagem. A libertinagem não precisaria explicar, mas eu vou explicar, né? É o reino da sacanagem. É isso. É a pessoa que está vivendo realmente, como aquela expressão popular assim, né? Está entregue às baratas. Está vivendo tudo que a carne deseja. E isso às vezes não é nem em contato físico, né? É em desejo. É aquela pessoa que tem olhos famintos, que fica devorando os outros com os olhos. Idolatria. Essa aqui é um problema moderno seríssimo dentro da igreja, né? Não estou falando de estátua não, tá? Eu estou falando de idolatrar líder, idolatrar cantor, cantora, idolatrar figura importante, que o que aquela pessoa vale mais, o que aquela pessoa fala vale mais do que o que a Bíblia fala. Aliás, tem gente que não perde uma pregação online do fulano de tal, mas não lê a Bíblia. Ah, e aí? De quem é que é a palavra mais importante? É de Deus ou daquela pessoa? Tá provando que é daquela pessoa, né? E feitiçaria. Opa! A Bíblia fala também, tá? Que desobediência e rebelião contra Deus é a mesma coisa que feitiçaria. Mas fala, não, mas entre cristãos não tem essa coisa de feitiçaria. Ah, não! Já ouviu falar numa expressão jocosa dos dias de hoje, que é a macumba gospel? Eu ouvi essa e achei interessante. Sabe o que é isso? É aquele pessoal que se diz cristão, normalmente evangélico, que fala assim, eu vou orar para Deus te derrubar. Que isso? Que isso? A Bíblia fala para orar pelo bem das pessoas. E aí vem um sujeito que fala que vai orar, vai pedir a Deus o mal do outro. Feiticeiro, bruxo. Tá tentando usar Deus para fazer mal para os outros? Ainda bem que Deus é bom. Ele não atende isso. Ódio. A Bíblia ensina que quem odeia seu irmão é assassino. Da mesma forma que Jesus ensinou que um homem que olha com um olhar impuro para uma mulher
ele já cometeu adultério no seu coração, quem odeia seu irmão cometeu assassinato no seu coração. Tá? Então abandone o ódio. Discórdia. Tempos de discórdia. Tudo parece que agora é motivo de discórdia. Agora você não pode mais se expressar. Porque tem alguém que tem que vir com toda a sua energia de atacar. Porque você só pode dizer o que concorda com o outro. O problema é que o outro não concorda com o outro. E aí não tem como você agradar a todo mundo. Então fica essa coisa da discórdia, né? E as pessoas brigando. Entre religiosos, então, gente, que coisa pavorosa. Que coisa pavorosa. Ódio, né? Discórdia. Tudo aqui são obras, manifestações da carne, né? Ciúme, coisa feia. Tanto o ciúme conjugal quanto outros tipos de ciúme, né? É a pessoa que tem uma relação de posse, propriedade doentia com o outro. Gente, tem gente que tem ciúme de amizade. Tem um amigo e fica enciumado e se descobre que seu amigo tem outro amigo. Que doideira é essa? É aquele marido que quer ver a sua esposa feia porque ela é bonita, ela fica bonita e todo mundo pode ver que ela é bonita. É diferente daquela pessoa que tem zelo. Uma coisa, por exemplo, aquela pessoa que olha para o cônjuge e fala assim, você está se portando ou se vestindo de maneira indigna de uma pessoa casada. É diferente, tá? Ira. Também não é bom. Egoísmo. Isso é o contrário do cristianismo, né? É se voltar para si mesmo. Enquanto que a cruz é o quê? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo, pegue sua cruz. Siga Cristo. Dissensões. Tá ali junto com a briga, né? Com a encrenca. É o pessoal que em tudo ali procura uma brecha para jogar ali um fogo, né? Jogar uma fagulha para pegar fogo naquela história. Vai lá, joga um contra o outro, leva a fofoquinha aqui, dissensão, tá? Facções. Esse aqui é muito comum no cristianismo. A facção é dividir, né? Dividir em grupos diferentes. O meu grupo não se comunica com o seu grupo. É curioso. Eu morei num lugar, tinha uma avenida, e um dia eu contei, numa quadra, tinham 8 portas de igreja diferentes. Numa quadra. O que é isso? Isso é facção. Isso quer dizer que um grupo não se comunica com o outro. E todos estão ali disputando mercado. Se houvesse uma união, não estava tudo ali. Algum deles estava procurando um bairro distante, onde o evangelho não chega, onde não tem igreja, mas não fica um concorrendo com o outro. Cheguei a ver literalmente, tá? 2 portas de igreja, uma do lado da outra. O que é isso, não? Facção, né? Inveja. Tá ali junto, né? A inveja é você querer o mal do outro porque o outro tem algo que você não tem. Embriaguez. Aqui é um ponto muito importante. O pessoal que advoga contra a bebida alcoólica, eles se perdem aqui. O problema na Bíblia não é bebida alcoólica. Jesus bebia. Jesus não só bebia, ele fazia vinho, né? Aliás, o melhor vinho de todos. Foi o que ele fez. O problema é o pessoal que, enche a lata. Porque a embriaguez faz o ser humano perder as suas competências mentais dadas por Deus. E ele deixa de ser ele mesmo e vira uma outra coisa. Eu não vou dizer que vira bicho, porque eu conheço os bichos, e os bichos não fazem o que um ser humano bêbado faz, tá? Então o problema é a embriaguez. Não ande em embriaguez. É isso que a Bíblia fala que está errado. Orgia. Sim, a sexualidade desenfreada. Pessoas que se juntam em sexo grupal. Orgia. Isso é um absurdo, gente. Nem passe isso pela cabeça de um cristão. Hoje os tempos estão depravados. Você quer uma receita? Receita, assim, eu lhe garanto. Resultado garantido. Casamento destruído. Traga uma terceira pessoa para a relação. Garanto. Seu casamento vai pro buraco. E tem cristão fazendo isso, gente. Tem cristão. Eu já vi matéria publicada sobre o problema entre casais cristãos que estavam enfrentando crises no casamento e resolveram melhorar a relação trazendo uma terceira pessoa. Sabe qual foi o resultado? Acabou o casamento. Isso é orgia. Isso destrói um casamento. Isso é uma estupidez, uma insensatez sem tamanho. Não caia nessas tentações. Busque na Bíblia essa orientação e não na pornografia, pelo amor de Deus, tá? E seguindo aqui o texto, e coisas semelhantes a essa. Veja que aqui não é uma lista assim, tipo, são esses os problemas. Paulo está falando assim, esse monte de coisa e tudo que é parecido com isso. Quando você olha, você entende. Isso são as manifestações da carnalidade. É isso.
E eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E eu quero aqui concluir deixando com essa frase: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo não faz concessão. Há o pessoal aí legalista que vinha dizendo: então pode tudo se não tem lei? Não, não pode tudo não. Pecado é pecado, tá? E quem vive entregue à sua carne fazendo essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Agora, não pense que é por não fazer essas coisas que você herda o reino de Deus. Você herda o reino de Deus pela cruz do Calvário, pela fé em Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.